Realmente, boa noite. Eu optei por trazer nessa aula um resumo geral sobre a nossa avaliação online, que começa nesse fim de semana, né, que vai até semana que vem, e deixei para a próxima aula para falar do ciclo 4 e do ciclo 5, porque aí na próxima aula a gente já fala do ciclo 4 e 5 e já caminha para a atividade que vai estar em andamento, né, a última atividade. Até para a gente não fazer confusão aí entre os conteúdos que vão ser abordados na prova e o conteúdo da atividade 4. Então, conteúdo da prova, ciclos 1, 2 e 3, da prova online. Conteúdos da atividade 4, ciclos 4 e 5. Então, eu deixei para na próxima aula, quando nosso ciclo 5 já estará liberado e a atividade 4 também, a gente faz um resumo dos ciclos 4 e 5 e já faz o acompanhamento da atividade. Tudo bem? Aí hoje a gente fala exclusivamente da nossa avaliação para fazer um apanhado geral do que foi o nosso conteúdo até esse momento aqui e de como que está organizada a nossa avaliação. Bom, a nossa avaliação ela vai ter um total de 8 questões. Vocês vão ter 6 questões objetivas e 2 questões abertas, sendo as questões abertas dos ciclos 1 e 3, ou seja, do ciclo 2, que é aquele ciclo que a gente fala de potência e radiciação, nós não vamos trabalhar questões abertas, tá? Então, são 2 questões abertas e 6 questões objetivas, no total de 40 pontos. Lembrando, as nossas provas, vocês já devem ter recebido aí o aviso através das salas de coordenação, vocês vão acessar pelo painel acadêmico, lá no sistema Avalia, vocês vão ter acesso a um caderno de provas, quem está na sala aqui, a Luciane e o Roberto, vocês já estão em período, no segundo módulo do curso ou estão no primeiro módulo do curso? Primeiro módulo. Então, vão ser as primeiras provas que você vai fazer, né, Roberto? Primeiro também. Então, pelo sistema Avalia, vocês, lá pelo painel acadêmico, tem o ícone do Avalia. A prova ela vai estar disponível para vocês no dia 28, né? Então, aqui no dia 28, a partir das 8 horas da manhã, você tem acesso à prova. Entrou no sistema Avalia, ele vai te mostrar que a tua prova está disponível. A prova é um caderno de provas. Então, se você cursa 3 disciplinas, vão ter as 8 questões de matemática, mais as questões da metodologia, mais as questões de língua portuguesa, de todas as disciplinas que você faz. Você tem aí o caderno, você pode navegar por todas as questões. Você tem 4 horas para realizar a prova. Só que essas 4 horas é se você deixar o navegador aberto. Então, abriu a prova, olhou como que são as questões, deu uma olhada como que funciona, viu como que tá ali as questões todas, tira foto, copia para o caderno e fecha o navegador. O seu tempo de prova, ele para de contar. Então, é importante reforçar isso, tá? Então, se você fechar, você não perde a prova. Para que você salve a questão que você fez, é só passar para a próxima. Então, é diferente dos formulários que a gente tem aqui. No formulário que a gente tem no ambiente virtual, se você fechar a prova, se você fechar a atividade, o formulário não salva nada. As provas no sistema Avalia, elas são salvas automaticamente quando você troca de questão. Então, se você está fazendo a questão 1, respondeu a questão 1, avançou e não vai continuar a fazer a sua prova naquele momento, você fecha o navegador. É só sair da questão 1, passar para a questão 2, que a resposta da questão 1 fica gravada. Você fez uma questão aberta, digitou ali sua resposta, ele não aceita colar, tá? Então não adianta fazer no editor de texto, copiar e colar ali. Não aceita copiar e colar. Então você tem que digitar. Você até pode fazer no editor de texto para agilizar aí depois, mas você vai ter que digitar de novo no sistema Avalia. Então, avançou, passou para a próxima questão, ele vai salvar aquela sua questão aberta. Daí você pode fechar o seu navegador e voltar depois. Então você pode começar a sua prova no sábado agora, o dia 28, às 8 horas da manhã,
Pode abrir 10 horas da manhã, meio-dia, dá uma olhada nas questões, veja o grau de dificuldade que você tem. Vou começar por matemática. Dá uma olhadinha, copia as questões, tira a foto das questões, fecha o seu navegador. Quando você voltar para a prova, o seu tempo continua contando. Então, se você ficar 1 hora com o navegador aberto, fechou o navegador, quando você voltar, você tem 3 horas para marcar as suas respostas e para o sistema encerrar a sua prova, tá? Logo que você termina todas as questões, o sistema pede que você informe um código. Aparece um código na tela para que você digite esse código e clique em enviar. Para que o sistema faz isso? Para evitar que você caminhe até a última questão e envie a sua prova por engano. Então, no sistema Avalia não tem a situação, eu fui avançando e enviei por engano. Não, se você enviou, você digitou o código, você estava ciente de que você estava encerrando a prova. Quando é que esse código não é solicitado para você? Quando o seu tempo termina. Você ficou 3 horas e 58 minutos com o navegador aberto, fazendo a sua prova. Quando deu 4 horas, a sua prova vai fechar automaticamente. Você não tem mais tempo para fazer, e aí ele nem vai te pedir o código, ele vai enviar a sua prova. E outra situação, vamos supor que você deixou para fazer a sua prova no sábado do dia 5 e você começou a fazer a prova às 22 horas. Mesmo que você abra a prova e você fique 10 minutos só com a prova aberta e feche essa prova e depois você volte às 23 horas para continuar a prova, você tem 1 hora para fazer a sua prova. A sua prova vai ser indisponibilizada automaticamente às 23h59 do dia 5/12. Então, ela vai fechar. Mesmo se você estiver no meio da prova, se você tiver clicado e acabado de iniciar. Então, nós já estamos considerando aqui a primeira e a segunda chamada. Se fosse um encontro presencial para fazer a prova, você teria 4 horas, das 8 ao meio-dia, no sábado do dia 28. Faltou nesse dia, você poderia fazer a segunda chamada, agendada no polo, ou até mesmo dia 5/12, que seria o outro sábado, né? Então, a mesma ideia aqui. Então, você tem até o dia 5/12 para fazer essas provas. Não percam o prazo, porque as atividades, os professores flexibilizam o horário, flexibilizam acesso, deixa você fazer depois do prazo. A prova, ela encerra automático e ela encerra para todas as disciplinas, tá? Então, é muito importante não perder esse prazo. Outra coisa que é importante pontuar, nós estamos falando de banco de questões. Então, as orientações que eu vou passar aqui para vocês, elas são de um banco de questões. Eu não estou falando da questão, vai ser um sorteio. Então, as questões da Luciane vão ser diferentes das questões do Roberto. Podem ter questões repetidas? Claro que pode, é sorteio, é aleatório, né? As provas, elas são compostas com o mesmo grau de dificuldade. O sistema faz um sorteio por inteligência, considerando cada questão que já foi aplicada, quantos alunos acertaram cada vez daquelas questões, e ele monta uma prova com os vários níveis de dificuldade, considerando isso. Não somos nós, professores, que escolhemos as questões da prova. Nós escolhemos quais questões podem cair na prova. O grau de dificuldade, se vai cair questão médio, fácil, difícil, o próprio sistema tem uma inteligência que faz esse equilíbrio para garantir que todas as questões, todos os alunos tenham uma prova com o mesmo grau de dificuldade, tá? Então, pode ser que tenham questões muito parecidas com valores diferentes. O sistema não deixa cair 2 questões parecidas para vocês, né? Então, ele faz isso automático. Outra coisa que eu oriento é que vocês não deixem questões em branco, né? Não entendeu muito bem? Faça como você compreender. A gente só anula a questão, e aí vocês podem enviar aqui para mim, não precisa esperar terminar a prova, vocês podem enviar para mim aqui no ambiente qual foi a questão que você teve dificuldade, ou qual foi a questão que você acha que está faltando informação, mas nós só vamos responder esses e-mails da prova depois do dia 5/12,
que é para garantir que todos os alunos tenham o mesmo atendimento, tá? Então, a gente responde dúvidas da prova depois da prova. Mas terminou de fazer a prova, você acha que alguma questão tem problema, você acha que alguma estava faltando informação, você já pode mandar para mim aqui no ambiente, que logo depois que encerrar a prova, eu já respondo para você sobre isso, tá? As questões só são anuladas se faltar informação para responder, tá? Se não faltar informação, aí você fica sem essa pontuação. Oi, Rian, boa noite, tudo bem? Então, eu não consigo dizer aqui para vocês quais são as questões da prova. Eu consigo dizer qual é o conteúdo. As orientações são por conteúdo e não por questão. Em relação aos conteúdos, lá na nossa primeira unidade, né, lá na parte quando a gente discute aí a questão de conjuntos, nós resolvemos problemas envolvendo união e interseção de conjuntos e também envolvendo diagramas de Venn. Tivemos questões sobre potenciação e radicais e equações e sistemas de equações. Exatamente isso que nós vamos ter na nossa avaliação. Só para que a gente possa, então, aqui fazer um resumo geralzão aqui de como é que está a nossa situação, vamos relembrar aqui. Quando a gente fala, então, de união de conjuntos, né? Quando eu falo... Opa, deixa eu ver o que a Luciane falou que eu não vi. Enquanto são questões daquelas que fizemos... Você está falando, assim, que a prova parecida com as questões que nós fizemos nas atividades, Luciane? Foi essa a sua dúvida? É, tudo parecido com o que nós fizemos na atividade. É como se fosse uma outra atividade, mas num outro sistema, com data de início e término, e com as provas, as questões todas no mesmo instrumento de avaliação ali, mas na mesma lógica, tá? Então, aqui nesse caso, nós estamos falando de união de conjuntos. O que é a união de conjuntos? Eu falo unir os elementos de A e de B. Aqui os elementos eles estão enumerados, né? Se eu falo unir, quer dizer, pega esses elementos e coloca tudo junto aqui, não repetindo aqueles elementos que se repetem. Se eu fosse fazer essa união no diagrama, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. É o conjunto A. O conjunto B, 2, 4 e 6. O que repete entre os dois? É o 2 e o 4. Ó, o 2 aqui, ó, e o 4 aqui, ou seja, são as interseções. Então, se eu perguntar o que repete entre os dois, o que é essa parte escura aqui, cinza entre os dois, é o que eu chamo de interseção. Quando eu falo de você resolver problemas envolvendo a questão do diagrama, vejam, eu tenho 45 pessoas que gostam do canal A, 16 pessoas que gostam do canal B. Eu não falei que as 45 gostam apenas do canal A. Falei que elas gostam do A. Não falei que as 16 gostam apenas do B. Eu falei que elas gostam do B. Então, o que eu tenho que considerar? Existe uma interseção entre eles? Existe, ó. Existem 10 pessoas que gostam tanto do canal A quanto do canal B. Então, essas 10 pessoas ficam naquilo que se repete. Eu vou pegar o 45 menos 10 e o 16 menos 10, ou seja, aí eu vou ter 35 pessoas que gostam somente do canal A, 6 pessoas que gostam somente do B e 10 pessoas que gostam do A e do B. Se eu perguntar quantas pessoas foram entrevistadas, 35 mais 10 mais 6. Nunca 45 mais 16 e mais 10, porque senão você está somando 10 duas vezes, tá? Outra situação que nós temos aqui é enunciados como esse. Também nós estamos falando sobre interseções. E eu penso assim no diagrama para resolver questões como essas. Vejam, Antônio, Cláudio e João precisam agendar várias reuniões, mas eles têm agendas muito ocupadas. Na segunda-feira, eles têm, Antônio tem agenda livre entre 15 e 18 horas.
Então, eu vou falar que o Antônio tem agenda às 15, às 16, às 17. Eu vou pôr todos os horários disponíveis do Antônio. O Cláudio consegue agendar das 10 às 16. Então, ele tem 10, 11, 12, 13, 14. O João, das 14 às 17. E eu quero saber qual é o horário que eu consigo marcar uma reunião com eles e por quanto tempo seguido eles conseguem ficar juntos com essas agendas. Nesse caso, então, vejam, o Antônio, 15, 16, 17, 18, então ele tem esses horários. O Cláudio, das 10 às 16, das 10 às 16, e quem que é o outro? O João, 14 até 17. Então, qual que é o período que se repete? Olha, 10 horas só o Cláudio pode. 10, 11, 12, 13. Só o Cláudio pode. Então, não tem jeito de marcar reunião com eles. 14 horas pode o Cláudio e o João, mas o Antônio não pode. Então, vamos riscar 14 horas também. A interseção é aquilo que repete entre os três. 18 horas, só o Antônio pode. Então, não serve também, né? 16 horas, ó, 15, tenho aqui e tenho aqui. 16, tenho aqui e tenho aqui e tenho aqui. 17, tem só aqui e aqui. Então, eu consigo marcar reuniões por 2 horas seguidas, das 15 às 16, das 16 às 17, ó. Até aqui que é o horário que a gente consegue. Então, eu posso marcar reuniões seguidas com eles por 2 horas seguidas, né? Então, essa é uma forma de resolver questões envolvendo o diagrama, envolvendo. Aqui eu não fiz pelo diagrama, né? Mas pela interseção de conjuntos, né? Eu tenho outro tipo de questão. Em uma sala de aula, a professora de matemática decidiu fazer o levantamento dos lanches que são comprados pelos alunos. Ela verificou que 35 alunos do total, 19 compraram salgado, 4 compraram pizza e salgado e 7 não comprou o lanche. Quantos compraram apenas pizza? A gente vai pelo diagrama, né? Eu sei que eu tenho 35 alunos no total. Desses 35 alunos, 19 compraram salgado, 4 compraram pizza e salgado, e 7 não compraram nada. Tá aqui. Quantos compraram pizza? Então, eu sei que aqui, 19 menos o 4 da interseção, eu tenho 15. É por isso que está esse 15 aqui. Quantos compraram salgado? 19. Quantos compraram apenas salgado? 19, menos o total que comprou pizza também, né? Então, se eu quero saber quantos compraram somente a pizza, eu tenho que ver qual que é esse valor aqui do X que eu estou procurando, né? Então, eu vou falar, quem comprou pizza, só pizza, quantos compraram só salgado, quantos compraram salgado e pizza, quantos não compraram nada. Isso dá 35, que é o total de alunos que tem naquela sala. Então, aí eu consigo saber que 35 menos 26 é 9. Então, aqui eu diria que 9 e eu colocaria 9 mais 4. Então, eu tenho 13, compraram todos os dois tipos, menos 13 menos 4, eu tenho 9. Então, o X aqui são quantos compraram apenas pizza. Quantos compraram pizza? 13. Quantos compraram só pizza? 9. Quantos compraram salgado? 19. Só salgado? 15. Quantos não compraram lanche? 7. Quantos compraram os dois? 4. Então, o diagrama auxilia nesse tipo de resolução, tá? Nessa outra questão, eu tenho 100 soldados que participaram no grupo de formação de cabos. 40 gostavam de vôlei, 68 futebol, 14 não gostavam de praticar esporte. Então, qual é a quantidade de soldados que gostava de praticar vôlei e futebol? Estou falando e. Então, aqui já não é mais uma ou. Então, o que eu vou fazer? Quantos gostavam de
vôlei? 40. Quantos gostavam de futebol? 68. Quantos não gostavam de praticar esporte? 14. Quantos gostavam dos dois ao mesmo tempo? Não sei, é o que eu estou procurando. Então, se eu pegar 40 menos x, 68 menos x, somar esse valor, somar o x, somar esse valor e somar o 14, eu tenho que ter 100 soldados, né? Então, o que que eu faço? 40 menos x, que é só vôlei. 68 menos x, que é só futebol. X, que é futebol e vôlei. 14, que é nenhum. É igual a 100. Então, o que que eu vou fazer? 40 mais 68 mais 14, menos 100. Peguei o 100, passei para cá. Peguei o x mais menos x, e menos esse outro x. Então, aqui eu cortei. E esse menos x passou para o outro lado positivo. Então, aqui eu caí numa equação. Não caí num sistema, eu caí numa equação. Junto os valores, que é igual a x. Então, eu tenho 22, que é quem gosta de praticar ao mesmo tempo futebol e vôlei, né? Mas vejam que eu preciso pensar em algumas outras situações dentro desse tipo de resolução. Se eu perguntasse quantos praticam somente vôlei, seria 40 menos 22. Quantos praticam somente futebol? 68 menos 22. Quantos praticam vôlei e futebol? 22. Quantos praticam vôlei ou futebol? Ou, aí eu teria 18 mais 22 mais 46. Pode ser uma coisa ou a outra. Nunca eu vou somar 40 mais 22 mais 68. Porque se eu fizer isso, vejam que já passou de 100. 40 mais 68 dá 108. Mais 22 mais 14, eu tenho só 100 soldados. Não teria lógica resolver assim, certo? Tudo bem aí? Rian, Roberto, Luciane, estão acompanhando? Alguma dúvida? Ok, Luciane. Roberto, Rian, tudo bem? Ok. Bom, então, o que a gente tem? Aqui no caso, sobre as equações e os sistemas, né, de primeiro grau. Antes de resolver o problema, eu tenho que analisar quantas variáveis estão sendo trabalhadas para saber se eu vou cair numa equação ou num sistema. Se eu tiver só uma variável, é equação. Se eu tiver duas variáveis, eu vou ter que resolver pelo sistema de equações. Então, olha, Maria tem na bolsa 15,60 em moedas de 10 centavos e 25 centavos. Então, ela tem moedas de X e moedas de Y. Ela tem dois tipos de moedas. Dado que o número de moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas de 10 centavos, o total de moedas que ela tem na bolsa é quanto? Né? Então, nesse caso, eu tenho X e Y, somando os valores das moedas de 10 e de 25, eu tenho 15,60, e eu quero saber quantos eu tenho de cada um. Então, eu tenho moedas de 10, moedas de 25. Esse tipo de questão eu tenho que resolver pelo sistema de equações. Nesse outro, ó, numa determinada livraria, a soma dos preços de 2 lápis e um estojo é R$ 10. O estojo é R$ 5 mais barato que 3 lápis. A soma dos preços de aquisição de um estojo e um lápis é de quanto? Eu tenho estojo e eu tenho lápis. Então, nesse caso, eu tenho duas variáveis. De novo, eu estou falando de sistemas de equações, né? Então, eu preciso sempre analisar o meu enunciado para verificar se eu estou falando de sistemas ou se eu estou falando de equação, tá? Bom, e agora, o que mais que nós vimos aí na nossa unidade? Nós vimos equação de segundo grau. Quando a gente resolve uma equação de segundo grau, a gente precisa de calcular pela
fórmula de Bhaskara. Então, aqui eu preciso calcular as raízes. O que é calcular as raízes? É encontrar os valores de x que tornam essa igualdade verdadeira, né? Então, nesse caso, se eu calculei pela fórmula de Bhaskara e o valor aqui dentro da raiz deu um valor menor do que zero, quer dizer que eu não vou ter resposta, eu não tenho raiz real, tá? Se der um valor menor do que zero, então eu não tenho resposta. Deu que não existe resposta dentro do conjunto dos números reais. Se aqui dentro da minha raiz a resposta for zero, quer dizer que eu vou ter uma resposta, tá? E se a resposta for maior do que zero dentro da raiz, se aqui for 3, 4, 5, 16, 20, eu vou ter duas respostas diferentes. Então, é para que vocês possam aí testar. Resolveu a fórmula de Bhaskara, aplicou, encontrou x1 e x2? Encontrou. Deem uma olhadinha no que você encontrou aqui dentro para ver se as suas respostas finais correspondem. Você tem uma resposta, duas respostas, três respostas. O que você encontrou aí de possibilidades, né? Quando eu falo para calcular as raízes e analisar as raízes, você precisa, então, vamos pegar esse tipo de questão, né? Encontre as raízes dessa equação. Eu estou falando que é uma equação de segundo grau. Então, são esperadas duas respostas. Pode ter duas, pode não ter nenhuma, e pode ter duas iguais, ou seja, tem uma só. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular primeiro o delta. O que é o delta? B ao quadrado. O que é o B ao quadrado? Menos 4. O que é o C? Menos 5. O que é o A? 1, que está aqui. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula vezes o 1, vezes o menos 5, que é vezes o A, vezes o A é 1 e o C é o menos 5. Isso vai dar 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 5, 20, mais vezes menos, menos. Então, dentro da minha raiz, deu 36. Ou seja, se o delta é 36, eu vou ter uma situação como essa aqui, ó. Duas raízes reais diferentes, tá? E aí, quando eu pego essa situação, eu vou ter que calcular o x', que aí eu vou fazer 4 mais ou menos 6 dividido por 2. Por que 6? Raiz quadrada de delta. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Mais ou menos raiz de delta. Então, a minha fórmula é menos b, que é o menos 4. Ó, o menos b é menos 4. Então, eu tenho menos 4 mais ou menos 6, que é a raiz de 36, dividido por 2, que é o valor do A. Então, eu tenho x', que é 4 mais 6, dividido por 2, x duas linhas, que é 4 menos 6, dividido por 2. Então, eu tenho duas respostas. Se eu pergunto, então, para vocês, essa equação, ela tem quantas raízes reais? Ela tem duas, porque são reais e são distintas. Qual que é a diferença entre essas raízes? O que é a diferença, né? A diferença das duas raízes é, eu vou pegar uma raiz, que é o 5, menos a outra raiz. Então, 5, diferença, menos. Menos o quê? Menos 1. Então, nesse caso, eu teria 5 menos menos 1 seria 5 mais 1, que seria igual a 6. Quando eu falo a diferença, pensa num gráfico, pensa numa régua, tá? Aqui eu tenho uma raiz, menos 1, aqui eu tenho outra raiz, 5. Quanto dá de distância daqui até aqui? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Isso é a diferença. Na prova vai cair equação e função? Não, vai cair só a parte de equações. Função é conteúdo do quarto módulo, tá? Eu estou utilizando aqui esses gráficos, mas vocês não têm que interpretar as raízes e o estudo de sinal. Esse conteúdo é conteúdo do ciclo 4. Então, vai cair até o ciclo 3, que é equações e sistemas de equações. Tá? Não vai cair ciclo 4 e 5. Os ciclos 4 e 5
nós vamos trabalhar na próxima aula com a atividade 4 que vai ser liberado para vocês, tá? Então, nós temos questões de nível fácil, médio, difícil. Faça primeiro as que você tem mais facilidade, depois você volta nas outras, para você não perder tempo aí, né? Revejam os guias, os gabaritos, tentem resolver outras atividades por esses dias, né? Não precisa anexar nada na prova. O espaço da prova é suficiente para você responder as questões. Se você tiver que colocar alguma coisa e você não conseguir digitar os símbolos, vamos supor que você tem que escrever raiz lá e você não consegue digitar isso. Escreve raiz quadrada de 16. Se você tem que escrever potência, coloca x elevado a 2. Não fica sofrendo com isso não, tá? Não pode anexar nada na prova, ela não aceita anexo. Então, o espaço ali é para que você digite. Lembrando, não adianta digitar no Word que o sistema não aceita você colar a resposta lá dentro, tá? Então, faça o mesmo no papel e depois digita, porque se você for gastar um tempo digitando, você vai perder esse tempo depois, porque você não vai conseguir copiar e colar, tá bom? Tudo tem que ser entregue lá pelo Avalia mesmo. As questões fechadas, só marcar a opção correta. As questões abertas, você tem que resolver, não pode apresentar só o resultado final. Precisa desenvolver a questão, tá? Se eu peço que você apresente um sistema, você não precisa fazer as chaves, lá não vai ter jeito de você colocar, por exemplo, resolver um sistema de equações, você não vai conseguir fazer essa chave lá dentro. Você escreve sistema, equação 1, equação 2, resultado, e coloca. Você vai dar a memória de cálculo ali, não necessariamente detalhar todo o sistema, porque você não consegue desenhar um sistema ali dentro, tá? Ele não aceita nada gráfico nas suas respostas. Então, a questão aberta é preciso apresentar os cálculos, demonstra como que você chegou ali, né? Não põe só o gabarito direto, apenas a resposta, mesmo que ela esteja certa, ela não é considerada completa, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente fala dos ciclos 4 e 5 e da atividade 4. Atividade 4, nós vamos abordar funções de primeiro e segundo grau e também função modular, função exponencial, função logarítmica, outras funções, função composta, função inversa. Esse é o conteúdo da atividade 4 que a gente vai trabalhar na próxima aula. Para a prova agora, somente unidades 1, 2 e 3, tá certo? Bom, gente, é isso tudo. Vocês têm alguma dúvida? Posso ajudá-los com algum outro esclarecimento, com alguma outra questão? Boa noite, Luciane. Ok, Roberto. A prova vai ter... Não, Rian, eu vou voltar aqui, no primeiro slide aqui. Na hora que você chegou, eu tinha passado por ele aqui, ó. A nossa prova, ela fica disponível do dia 24, do dia 28, desculpa, sábado, até o próximo sábado, tá? Então, você pode acessar a prova no dia 28, sábado, abre o navegador, olha as questões direitinho, pode tirar foto, fecha o navegador e volta depois. Aí você pode entrar no dia 29, marca algumas questões que você já resolveu, volta no dia 30, marca, ela fica de um sábado até o outro sábado. Só que quando você estiver com o navegador aberto, o teu tempo de prova está contando, tá? Então, não vai mexer mais com aquela prova ali naquele momento, fecha o navegador, não deixa a prova aberta, porque se deu as 4 horas de prazo, a sua prova é encerrada automaticamente, tá, Rian? Então, abriu a prova, pode caminhar, mudar de questão, trocar, marcou uma questão, 2 questões, avança, passa para a próxima questão, o sistema salva automaticamente. Daí você pode fechar a prova. Quando você voltar no sistema Avalia,
essa prova vai estar lá salva, essa questão vai estar salva. Só não pode passar do dia 5/12, porque o sistema não vai deixar você acessar mais, mesmo que a prova esteja incompleta. Ficou claro, Rian? Ótimo. Eu vou encerrar a gravação aqui, então.